A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, para buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para trazermos a presença do Senhor para onde for que nós estivermos, ou para seja onde for que nós estivermos indo, e aumentarmos a nossa fé, porque como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Eu estou aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do Senhor, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, independente de onde vocês estiverem, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. Apenas a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas. Para todos juntos, em um só Espírito, Colossenses 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social, pois os seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros recebem orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, também por ele. E ao você ser membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo que eu sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito de número, e coloco o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus também deixa claro que ele é nosso bom e verdadeiro pastor. E benditos é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E em Mateus 25, do versículo 31 ao 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E ímpar e par, que hoje, no caso, estaremos sorteando os benditos de número par, porque eu sei, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar, porque está escrito, o Senhor Deus deixou claro, não é bom que o ser humano ande só, é sempre bom que ande no mínimo dois juntos. Gênesis capítulo 1 e lá em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus sempre enviou no mínimo de 2 em 2 para fazer a obra, para espalhar o evangelho, e nós precisamos estar verdadeiramente interagindo uns com os outros para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E no final dessa live, de 1h12 até 1h24 da madrugada, é um espaço que nós reservamos totalmente para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com o porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias que os nossos canais estão aí apresentando a todos vocês já há mais de um ano. Inclusive as nossas novas denúncias para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que eu vou iniciar apresentando uma delas aqui. Então sejam todos vocês muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que nós temos também lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertaDim. E a nossa mensagem de número 59. Correto, sim, número 59. Muita atenção. Você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus de adoração em espírito e em verdade. João 4, do 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que você quer ou do jeito que está precisando, e nem do jeito que você se sinta bem ou confortável, mas sim como o Senhor Deus determinou e está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E se você ou quem você trouxer até nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que nós estamos errados ou mentindo e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro.
e anuncie essa mensagem de número 20 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E lembrando que os prêmios em dinheiro servem como material de trabalho e também como uma forma de defesa, para quem não tem conhecimento das Escrituras Sagradas, poderem fazer prova de nós e provar se nós estamos verdadeiramente apresentando para vocês a verdade. Porque você falar que sabe, para quem não sabe nada, é muito simples. Mas agora você falar que está falando a verdade e oferecer dinheiro para qualquer um que provar, com base na Bíblia Sagrada, de que está mentindo, isso são poucos que fazem. Então estamos aí sempre interagindo com todos vocês para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E não se surpreendam com o valor dos prêmios, porque deixando bem claro, hoje em dia isso não paga o cachê de um cantor, nem o salário de um jogador de futebol. Isso custa a sua salvação, a sua vida eterna livre, a sua proteção, a proteção da sua família. Então são certos tipos de coisas que devemos tomar muito cuidado com o valor que você está dando para aquilo que não tem preço. Então cabe a cada um de nós examinar sempre com muita atenção e cuidado. E eu vou agora ministrar uma oração para darmos início às orações e às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus nesta madrugada. Então escolha o seu número de 1 a 12 para no decorrer dessa live receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12 que aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus e somos nós, os seres humanos. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. E com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, haja libertação e edificação de todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta madrugada, na tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E como eu disse, eu sou aqui um canal, que é um instrumento do Senhor nosso Deus, para levar uma palavra revelada ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Então escolha o seu número de 1 a 12 para ter uma palavra do Senhor para a sua meditação, para aumentar a sua fé e ter muita fé também ao se juntar conosco. E hoje o primeiro rebanho é o rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. São os primeiros a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Eu sou membro da igreja virtual, @as_sem ovelhas, com live de segunda a sexta,
12 minutos antes das 8, mas eu também ministro nesta nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. E vamos à ministração do livro de Romanos, que contém 16 capítulos, que eu mencionei para vocês ainda há pouco. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Igreja virtual, porque nós, os seres humanos, que somos a igreja do Senhor Jesus, quando estamos fazendo a nossa obra para com Ele. E virtual, porque vocês estão aí nos vendo virtualmente. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, Romanos, capítulo 8. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Romanos, capítulo 9, para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E lembrando a todos vocês que no final dessa live, nós reservamos 12 minutos para interagir com todos vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E no @MileOfertaDim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, é onde durante toda a live eu interajo com vocês, tiro suas dúvidas nos comentários, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a oração a ser ministrada é a oração de número 11, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. E com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, eles sejam guardados e protegidos contra todo mal e toda obra do mal, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 21 ao versículo 27. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Romanos capítulo 8, do versículo 21 ao versículo 27. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.
Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 8 do livro de Romanos, aqui deixa claro a necessidade que temos de esperar no nosso Senhor, ter esperança nele, mesmo em meio às aflições e às tribulações, pois devemos lembrar que a palavra dele foi clara. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Aquele que crê é aquele que faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. Então você não pode ter uma esperança em Deus parado, sem fazer nada. Ah, Milena, eu estou esperando em Deus, mas o que você semeou? Primeiro, o segador, ele semeia, ele ara a terra, ele semeia, e aí ele espera a vir brotar, o fruto vir a germinar. Então devemos tomar, a semente, no caso, vir a germinar. Então devemos lembrar Mateus 16, de 24 a 27, palavra do Senhor Jesus. Vou recompensar a cada um segundo as suas obras. E aqui no versículo 27 deixa claro que o Espírito intercede pelos santos. Então, se você, a sua religião, o seu segmento de fé espiritual religioso de igreja, o seu líder religioso de igreja afirma que santo é só Jesus, então você tome muito cuidado, porque aí você já vê que você perde a intercessão do Espírito, porque se ele intercede pelos santos e você fala que não é santo e nem sabe orar, porque aqui está escrito que nós não sabemos como orar, mas é o Espírito quem verdadeiramente intercede pelos santos. Se você não se afirma ser santo, logo o Espírito não estará podendo interceder por você, porque o Senhor é fiel à sua palavra e o Espírito Santo de verdade testifica das Escrituras Sagradas do Senhor Jesus o Cristo. Ele não acrescenta e nem omite nada. Da mesma forma, nós devemos nos conduzir. Palavra do Senhor Deus, Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus 22, versículo 29. Palavra do Senhor Jesus também. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É verdade, tem que ser santo, assim como Jesus é santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque diz as Escrituras, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Levítico 19, versículo 2 e 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. E vamos ao próximo rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuar a receber orações, mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote está orando por todos aqueles que são inscritos ou seguidores e que compartilham nossas lives, nossas igrejas virtuais, para o máximo de vidas possíveis poderem ter a presença do Senhor em suas vidas. E o próximo livro é o livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Também temos live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertaDin, onde eu interajo lá com todos vocês. E o livro é o livro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5, para meditação do rebanho bendito par, de número 6, Esdras, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, Esdras, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia, examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus para todos vocês mais uma vez. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, compartilhando e convidando outras vidas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus nesta madrugada. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade. E com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, o Senhor possa fazer proezas, curar, libertar e proteger a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual,
@igrejasbenditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração do livro de Esdras, capítulo 5, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sem tirar, sem acrescentar. Não deu pra ser discreto, cadê eu mesmo? Me assustei. Vamos aqui à ministração. Vamos à ministração do livro de Esdras, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhes mais: e quais são os edifícios, e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário, e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dário toda a paz. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Esdras, vemos aqui a importância dos fiéis ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso estar interagindo com a política, pois um político se levantou para impedir a obra do Senhor, e ela só foi capaz de continuar porque outro político estava ali apoiando, um com força maior do que aquele que tentou embarrear, pois devemos lembrar que quando o Senhor está presente, verdadeiramente Ele usa quem Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser, para que a obra dele verdadeiramente venha a ser executada com perfeição. Então a nossa parte a ser feita é verdadeiramente meditar nas Escrituras Sagradas e a colocar em prática, para que o Senhor possa utilizar dos recursos do mundo e dos recursos espirituais para operar ao nosso favor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando, de 1h12 até 1h24 da madrugada, estaremos interagindo nos comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E o próximo rebanho, rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3. E lembrando a todos vocês, são os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para essa meditação. Lembrando a todos vocês que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários, e a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois lembrando a todos vocês que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então, se você quer uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus na sua região, trabalhando com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar,
basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, que a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Para a Amazônia e Glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro é o livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Não se esqueçam de conferir nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Tudo para a Amazônia e Glória, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Como meu Salomão disse, no céu Deus nos conhece, nos chama de santo. Deus nos chama de meus santos no céu. E é necessário a gente lembrar que na terra Ele já exige de nós a santidade. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Vamos à ministração. Na terra, ele afirma que todo mundo que é dele é santo, tá? Exatamente. E aqui o livro é o livro de 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4. 1 Timóteo, capítulo 5, e para o rebanho bendito ímpar, de número 3. 1 Timóteo, capítulo 6, para a sua meditação. Escolham também o número de 1 a 7 e no final dessa live você estará recebendo um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E a oração de número 8. Lembrando que nós não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião e não trazemos nenhuma religião. Porque não existe religião nas Escrituras da Bíblia Sagrada do nosso Senhor Deus. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo e cremos no Senhor Deus, como diz nas Escrituras Sagradas. Pesquisem a etimologia da palavra religião para entenderem por que não existe religião nas Escrituras Sagradas. Etimologia da palavra religião. E vamos à ministração da oração. E aonde veio o Evangelho? Exatamente. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, revestindo todas as portas, portais e janelas das vidas dos benditos fiéis conectados agora conosco, e que eles possam ver as tuas maravilhas os alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez. Preste atenção, Deus. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuar a receber orações, mesmo após o término dessa live. E vamos à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Tudo para a Amazônia e Glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada das Escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos à meditação no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 22. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro.
Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 5 do livro de 1 Timóteo, começa deixando claro que é necessário dobrados honorários para aqueles que ministram a palavra do Senhor nosso Deus com perfeição, porque todo obreiro é digno do seu salário. Palavra do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7. O apóstolo Paulo citou aqui novamente no versículo 18 do livro de 1 Timóteo, capítulo 5, aquele que trabalha no Evangelho, vive do Evangelho. E aqui também deixando bem claro sobre a necessidade de nos afastarmos do pecado. Não é para você ter orgulho em ser pecador e em continuar pecando. É para você ter orgulho de dizer, eu era um pecador. Porque o Senhor Jesus foi claro, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se você se arrepende, você não continua com aquela prática. Se você foi limpo, liberto do pecado, então por que você ainda pega um título do qual é de escravo? Então devemos examinar com muita atenção a forma como nos posicionamos. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro, para guardar os conselhos por ele ensinados, sem prevenção e nada fazendo com parcialidade. Não fique pensando, mas o que o meu pastor vai pensar, o que o povo da minha religião vai pensar. Lembre-se sempre, o que o Senhor pensa da sua vida, da sua alma. É isso que nós devemos nos preocupar. Atos capítulo 5, versículo 29. E aqui também nos alerta, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplices do pecado de outrem. E hoje em dia vemos o pessoal colocando imposição de mãos na cabeça de todo mundo. Examinem as escrituras sagradas, ensinem, exortem conforme diz nas escrituras sagradas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. A palavra de Deus diz que devemos corrigir nossos irmãos que estão agindo no erro, exatamente como acabei aqui de mencionar. Ele falou o quê? Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não tem um versículo na Bíblia Sagrada que me proíbe de usar batom, tá bom, abençoado? Lá em 1 Pedro capítulo 3 deixa claro, não seja o adorno da mulher apenas aquilo que é externo, mas sim o seu eu interior. Então, se você verdadeiramente tivesse vindo aqui com boas intenções, querendo guardar a palavra do Senhor, primeiro ponto que você começaria com uma passagem das Escrituras Sagradas. Segundo, porque o Senhor Deus foi bem claro, aquele que fala por ele, fala como está escrito. Em segundo ponto, você estaria mais preocupado em ouvir o que eu estou falando do que da forma do que eu estou usando. Porque senão você age igual os escribas e fariseus hipócritas, que olhavam para o Senhor Jesus Cristo, para os seus discípulos, e simplesmente menosprezavam eles por causa da aparência. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E como você mesmo disse, nas Escrituras Sagradas, diz que nós precisamos repreender aqueles que estão no erro. Então eu espero que você receba essa repreensão conforme diz as Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala alguma coisa, pastor? Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra. Lembrando que cuidado com a blasfêmia da palavra de Deus. Todas as vezes que você quer falar de uma coisa, impor algo como santidade que não está escrito, você está blasfemando a obra do Senhor, que é o outro, que é a obra dele. Então você cuidado, examina um pouco mais a Escritura Sagrada. E da próxima vez que falar alguma coisa, você fala assim, livro tal, capítulo tal, está dizendo que isso é errado. É assim que se fala, tá bom? Exatamente. E o abençoado que é novo aqui, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho Bendito Par, de número 2, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 1, são os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor em suas vidas. E o livro é o livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Glórias ao Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é fiel e devemos ser também fiéis para com Ele, para com a palavra dEle, para com as Escrituras da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo de verdade também. Vamos ao livro de Jeremias, capítulo 2. Eita glória! Rebanho Bendito Par, de número 2. Jeremias, capítulo 2. E para o Rebanho Bendito Ímpar, de número 1. Jeremias, capítulo 3, para a sua meditação. Escolham o seu número também de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para ter mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação.
Vamos à administração de mais uma oração nesta madrugada. Lembrando que são seguidores ou inscritos, recebem orações mesmo após o término de nossas lives. Oração de número 12. E nós estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta abrir o perfil e no @milaofertadim ou em nossa outra igreja virtual, @as_semovelhas, e você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias no seu perfil. Se eu falei muito rápido e não deu tempo de você anotar as bases da Bíblia Sagrada, lembre-se que essa live fica salva no @Igrejas Benditas, no nosso canal, na outra rede social, para você voltar, pausar, anotar e examinar nas Escrituras Sagradas. E vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de Jeremias, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Jeremias é muito forte para a gente ver a indignação do nosso Senhor Deus, porque o povo tinha a faca e o queijo na mão. Tinha o Senhor dos Exércitos, o Deus forte, o El Shaddai, o grande Deus poderoso, o príncipe da paz, o Senhor absoluto ao lado deles. Mas eles abandonaram aquele Deus. As outras nações que tinham outros deuses não abandonaram os seus deuses no momento da peleja. Então por que aqueles que tinham um Deus que havia concedido todas as vitórias, que o concedia todos os livramentos, que era aquele quem os curava, restaurava, renovava e vivificava, por que abandonaram esse Deus? E com isso vemos a consequência do abandono ao Senhor, do abandono da santidade do nosso Deus. Então devemos nos examinar constantemente, examinar as nossas obras e os nossos frutos, para que incessantemente nós venhamos a buscar a presença do nosso Senhor,
Não fique satisfeito com a forma como está hoje em dia. Busque verdadeiramente se renovar na palavra. Como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a palavra, mas sim segundo o Espírito. E em Romanos, capítulo 12, deixa bem claro, não vos conformeis com o presente século. Devemos buscar a presença do Senhor, buscar a palavra do Senhor para colocá-la em prática. Não para deixar ela postada numa rede social dizendo Jesus Cristo é o meu Senhor. Senão você entra lá no livro de Lucas, capítulo 6, se não me engano, versículo 47 a 48, onde deixa bem claro: por que me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos mando? Examinem com as escrituras sagradas e coloquem elas em prática, para que sejam benditos, bem-aventurados e firmados sobre a rocha. E sejam todos muito bem-vindos, para a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próximo rebanho, rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Não se esqueçam de escolher o número também de 1 a 7, para receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Eu dou apenas uma introdução, sou um canal, caminho, instrumento do Senhor. E é necessário que vocês venham examinar as escrituras sagradas, seja onde você estiver nesse momento. Vamos ao livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Devemos adorar, ser seguidores e praticantes da palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você é muito bem-vindo também para continuar compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus, aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos ao livro de 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8. 1 Samuel, capítulo 19. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7. 1 Samuel, capítulo 20, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de examinar as Escrituras, que no final dessa live, de 1h12 até 1h24, estaremos interagindo com todos vocês para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos à ministração de mais uma oração, e como segundo o exemplo ali do abençoado, seja membro dessa igreja virtual, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração de número 7. Para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam membros dessa igreja virtual, se inscrevendo ou seguindo e interagindo conosco todas as lives de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. É, simplesmente... Não, isso aí... Não, é que ele apareceu aí já anteriormente, ele é só um... Não posso dizer nem que ele é ateu, ele é só simplesmente um intolerante que fica aí nos comentários. Mas glórias ao Senhor Deus, Mateus capítulo 5, bem-aventurado eu sou quando perseguidos, injuriados e mentindo, disserem todo mal contra mim. Tudo para a mais honra e glória do meu Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração do livro de 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver.
e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 19 do livro de 1 Samuel, deixa claro as perseguições que há quando um justo do Senhor, quando um ungido do Senhor começa a executar a vontade do Senhor nosso Deus e prosperar. Aqueles que antes eram os seus irmãos tentam se levantar contra a ti. Então é muito importante examinarmos as Escrituras Sagradas, nos firmarmos na palavra e na presença do Senhor, para que assim como o Senhor usou um de seus vasos, no caso aqui Jonatas, para falar, interceder a favor do seu ungido, o Senhor também usa quem Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser, desde que não haja injustiça em nossas mãos, para que assim como Jonatas falou de Davi, não havia iniquidade, não havia pecado, não havia injustiça em Davi, que poderia significar uma forma injusta de tratamento para com ele. Então devemos examinar sempre com muita atenção as nossas obras, nossos frutos, para que estejamos perfeitos e irrepreensíveis e o Senhor verdadeiramente possa operar ao nosso favor e nos conceder livramentos em cada dia. E vamos ao próximo rebanho, rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro é o livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Lembrando a todos vocês que o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do Senhor nosso Deus. Então sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou apresentar para vocês mais uma das nossas novas denúncias para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de se inscrever, seguir e conferir em nossas igrejas virtuais, ministérios e canais todas as mais de 50 denúncias. E essa é a nossa denúncia de número 60. Atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 60. E muita atenção com as 4 atividades: a iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na igreja causa castigos com maldições em todos que dizem ser dela ou que ela é deles. Examinem Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 29, foco 22 e 23, e em Apocalipse 22, versículos 18 e 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentiras e que na sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, iniquidade, impiedade, anticristo e seita, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E vamos ao sorteio do livro de Romanos para ver qual capítulo será ministrado nesta madrugada para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5 para a meditação do rebanho bendito par de número 12. Hebreus capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar de número 11. Hebreus capítulo 6 para a sua meditação.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e de escolher o número de 1 a 7 para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. De curtir, comentar e compartilhar na live também para outras vidas serem alcançadas. E a oração é a oração de número 6. Estamos sempre aqui a partir de 00h07 com a permissão do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros desta Tua Igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo em todas as portas, portais e janelas de suas vidas e sejam livres, limpas e libertas para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vos tendes tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 5 do livro de Hebreus é muito rico em informações, pois aqui deixa claro que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a atitude, a preciosidade da atitude que ele fez, se tornando o autor da salvação eterna, para que nós agora fôssemos enxertados na videira e pudéssemos também ter acesso à promessa da salvação. E aqui deixa claro a necessidade de exercermos a palavra do Senhor, e aqui também deixa claro sobre para quem foi direcionado o livro de Hebreus, para os líderes, pois aqui deixa bem claro: quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente de necessidade de que alguém vos ensine. Então devemos lembrar que não é porque temos muito conhecimento que podemos desleixar na palavra do Senhor. Devemos continuar meditando, continuar buscando, continuar alimentando o nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus, alimentando o nosso espírito com a palavra das Escrituras Sagradas, continuar verdadeiramente reconhecendo o Senhor de nossas vidas, ao exercer a sua palavra e a sua justiça em todas as áreas e setores de nossas vidas. Então sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, lembrando que os seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas, além das que são realizadas durante as lives, e orações também uma vez por semana, diretamente de cima do monte. E o livro é o livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o próximo livro e será para a meditação de todos nós. Escolha também o número de 1 a 7, para que no final dessa live, no final da live não, né, que tem mais 12 minutos de interação com vocês, mas para que daqui a pouco receba mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo. E a oração a ser ministrada é a oração de número 2. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer a sua obra compartilhando, seguindo e se inscrevendo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 27. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmão, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses, deixa claro que, mais uma vez, o ministério dos apóstolos através de cartas, pois lembrando que a comunicação entre as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas se aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E aqui também deixa bem claro, no versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois devemos nos preocupar... É tudo, né? Exatamente, já vou voltar nessa passagem. Pois devemos também lembrar a todo momento que, como somos 3, corpo, alma e espírito, e a vinda do Senhor Jesus, não devemos nos preocupar como ou quando vai acontecer, porque sabemos só que será num piscar de olhos como relâmpago. O que devemos nos preocupar é que estejamos íntegros e irrepreensíveis, com as botijas cheias de azeite, ou seja, com abundância de boas obras e de bons frutos, bendizendo o nome do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. E aqui no versículo 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Por isso também estamos aí com as mais de 50 denúncias para vocês examinar, julgar segundo diz as Escrituras. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça, que é o nosso dever e a nossa obrigação. Nós estamos aqui trazendo material de trabalho para todos vocês, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando 7 números para você saber quais dos 7 livros ministrados é uma palavra do Senhor para a sua meditação. E lembrando sempre a todos vocês que daqui a pouco, de 1h12 até 1h24, eu estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, todas as madrugadas, de segunda a sexta, de 1h12 até 1h24. Com porquê, pra quê e como. E vamos lá, de 1 a 7, você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número
6, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 4, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se você escolheu o número 4. E também uma meditação para todos nós nesta madrugada. Nós fazemos live sempre de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. Basta você olhar aí no calendário do seu telefone que você vai ver que dia é hoje, abençoado. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E eu vou estar dando aqui uns comunicados importantes para todos vocês. E daqui a pouco estarei interagindo com vocês, tirando as suas dúvidas nos comentários. Então vão deixando aí suas dúvidas com porquê, para quê e como. Seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que vocês recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte. E você também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, às 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, até aqui o horário da madrugada, nessa nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras ou que eles estão praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E vamos lá, a primeira pergunta que o abençoado aqui havia feito.
pode falar sobre a consagração do sacerdote e apóstolo? Pode falar, apóstolo. Você começa de trás para frente. Ah, mas foi no primeiro que eu vi aqui, porque o apóstolo fala aqui enquanto eu vou lendo. Que é uma Mas aí você resposta... tem que ler, que aí você vai ver se você realmente vai fazer a Sejam pergunta. todos muito bem-vindos. Aí ele perguntou, quem consagrou o sacerdote e apóstolo? Aí ele perguntou, pode falar sobre a consagração do sacerdote e apóstolo? Mas aí Quem eu melhor vou para poder responder. falar sobre isso? Que é o nosso sacerdote e apóstolo que está aí presente por trás das câmeras. Pode falar, apóstolo. Bom, saúde a todos vocês com a paz e graça do Senhor Jesus. O Mormon que respondeu. Eu quero só comunicar a vocês e afirmar a vocês com convicção e toda certeza. Tanto é que eu aceito qualquer um desafio quando se refere a isso. O que? Sacerdote. O reino do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento é sacerdote. Não existe outro. Isto eu provo para vocês e aceito qualquer um desafio. Qualquer um que me desafiar em qualquer lugar do mundo, desde que seja de 10 milhões para cima, para eu poder sair de onde eu estou, eu aceito o desafio. Se eu não mostrar na Bíblia Sagrada 1000% que é sacerdote, eu vou pagar os 10 milhões. Se eu não provar na Bíblia Sagrada, eles têm que me pagar os 10 milhões. Se você provar, no caso. Não, se eu não provar na Bíblia Sagrada que é sacerdote, eu tenho que pagar os 10 milhões a eles. Então, isso, eu falo assim com convicção para vocês que estão aprendendo agora, estão chegando agora nesse cerco, né, religioso, para vocês entenderem que eu estou falando a verdade. Eu sou uma pessoa que eu tenho convicção da terra aqui, não vou levar nada. Eu estou aqui peregrinando, vivendo um tempo, vivendo dias, vivendo meses, pode até durar mais de 100 anos, mas não vou levar nada. E eu não quero que vocês fiquem numa furada, que hoje, infelizmente, mais de 90% hoje das igrejas no Brasil é mentira. E aí, mentira não tem parte com Deus. Então vamos lá. Sacerdote, apóstolo, quem levanta é o Espírito Santo. É um ser, gente. É um ser, o Espírito Santo que levanta o sacerdote e o apóstolo. É ele que levanta. Então, ele primeiro passa para nós as coordenadas que nós devemos fazer. E quer dizer, é um tempo. Você não deita hoje e amanhã você acorda sacerdote, não. Você leva 20 anos para poder chegar a ser um sacerdote. Se for um apóstolo, você vai levar no mínimo 12 anos. No mínimo 12 anos para você chegar um apóstolo. E deixando bem claro que não é um apóstolo nem um pastor que consagra outro apóstolo. Que o apóstolo não tem, justamente não tem autoridade. Tanto é que para levantar um outro apóstolo, lá em Atos capítulo 1, versículo 16 a 26, os apóstolos do Senhor Jesus fizeram um sorteio para que fosse decidido pelo Espírito Santo. Exatamente, para poder levantar um do meio. Mas vamos lá. Então é necessário. O Espírito Santo não é limitado por mão humana por ninguém. Agora uma coisa é certa, qualquer um de nós que somos ungidos identifica o outro, isso aí é certo. Agora quer dizer, a gente não identifica o outro pelos sinais e prodígios, o quê? Eu não sou edificado, eu não sou dizendo que eu sou um sacerdote, porque eu já ressuscito mortos, animais mortos, e curas enfermos, um montão de coisa, uma reca de coisas que Deus, graças a Deus, me usa para poder fazer. Mas eu não sou, eu não me considero realmente um homem de Deus por causa disso, porque a palavra do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, muitos em nome dele vai expulsar demônios, vai profetizar, vai curar os enfermos, vai fazer sinais e prodígios e maravilhas, mas não tem parte com ele, mas examina os seus frutos. Os meus frutos estão aí, ó. Eu estou aí, ó, colocando aí geral, e quando chegar para perto de mim vai ver. Então, repetindo a você, sacerdote e apóstolo é o Espírito Santo, o ser que levanta. E ninguém vai dormir sendo uma pessoa normal e acorda sacerdote. E porque hoje está acontecendo isso aí. Ou então hoje, faz 4 aninhos de faculdade. Hoje a pessoa faz 4 anos de faculdade, faz 8 anos de faculdade, diz que é alguma coisa. O reino espiritual não aceita isso, tá bom? Estou deixando bem claro para vocês isso aí. E onde é que você vai ver isso? João 14, 15 e 16. João 14, 15 e 16. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Exatamente, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aí outro abençoado comentou, eu já fui usado para ressuscitar meu cachorro, e nem por isso você é homem do Senhor Deus. Tanto é que quando você afirma... Exatamente. Ah, porque ele falou besteira lá atrás, exatamente, que é o abençoado dos mortos. Então já fui, então pronto. Então você, cuidado. Falou que foi você mesmo que se consagrou. Realmente, não, o que ele está falando, certamente ele vai colher. Agora, só a única coisa que eu falo para ele é o seguinte, o seu líder não vai conseguir verdadeiramente, como é que se fala assim? O seu líder não vai conseguir impedir as maldições que você está criando e levantando contra a autoridade construída por Deus, que sou eu. Não vai impedir.
Então eu tô falando pra você assim, então melhor você se retratar rápido, vai lá conversar com o seu líder, o pouquinho que ele é temente a Deus, vai falar assim, ó, aquele lá é verdadeiro, então você vai lá e pede perdão a todo mundo lá, que você realmente vai ter problemas sérios. Exatamente. E ele falou que o líder dele é o Edir Macedo. Vamos aqui. Glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O abençoado lhe perguntou, por que o sacerdote não fez faculdade de teologia? Pode responder, aposta. Porque a teologia, simplesmente, só mudaram só o nome dela só. Porque o nome correto é fábulas. E você vai ver várias vezes a Bíblia Sagrada lá, dando bem claro que você não deve realmente pegar o seu ouvido e colocar ele para fábulas, para você poder fazer a obra do Senhor. Então isso que ele está falando, fui eu que queria fazer as faculdades todas, se fosse possível, e que na verdade Deus usou 7 pregadores dos 5 continentes do planeta Terra. O que tinha menos faculdade, tinha 3 faculdades, e foi usado ali na pacientar para poder falar assim bem claro, ó, Deus, o Espírito Santo falou comigo para você não entrar nesse negócio da faculdade, porque eu entrei e perdi todas as coisas. Um deles foi até o pastor Marco Feliciano. Também foi outro que passou, não está entre os 7, mas passou lá e falou também. Então, quer dizer, a verdade é assim, a faculdade realmente termina, é fábulas e realmente... Você vê que hoje ele não sabe fazer o básico, que é o culto em espírito e em verdade, poxa. O básico é o culto em espírito e em verdade. Exatamente. Aqui o abençoado que falou, Jesus está voltando, ele não está voltando, ele vai voltar. Porque quando você afirma que ele está voltando, você dá margem para vou chamar de ateu assim, mas pelo intolerante que estava na live outro dia, falando que Jesus está voltando, ele está preso, está aqui, ele falou o nome de uma cidade que eu já não lembro. Ele está preso aqui no trânsito, e é justamente isso que você dá margem, ele vai voltar, ele falou bem claro que será como um piscar de olhos. Então você vê bem só, se o líder de vocês falar como eu estou falando, eles estão falando a verdade. Por que? Eu estou aceitando qualquer um desafio, estou na internet no mundo todo, aceitando qualquer um desafio. Estou afirmando, o reino do Senhor Jesus aqui na terra é sacerdote. Não é outra, não é isso. Ninguém é obrigado a fazer templo. Se fez templo, é sacerdote. Palavra que o próprio Senhor Jesus afirmou todas elas, e eu vou mostrar. Agora, se fez templo, que deveria ser um sacerdote, e não está em o histórico de um sacerdote, então entra o quê? A mentira no histórico. Exatamente, a iniquidade, impiedade, anticristo, isso que vai entrar lá. Ó, o templo, se tem 4 paredes, tem que ser sacerdote, não pode haver outro. Agora, se for em casas, sim, pode ser o quê? Pode ser o presbítero, pode ser o bispo, pode ser o apóstolo. Todos esses foram levantados para casas. Você não vai ver nenhum sacerdote que levantou templo para poder realmente exercer a função lá dentro. Tanto é que todos eles frequentavam-se o templo. Todos os apóstolos frequentavam-se os templos. Porque no templo era só sacerdote que podia. E ele sabia que ele não podia fazer nada lá, tá bom? Exatamente. O abençoado comentou, desde pequeno leio a Bíblia. Nunca fiz faculdade. Devo ter ido umas 10 vezes inteiras. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você colar conosco, você pode ter certeza que você vai começar a falar... Ó, vai brotar a palavra na sua boca, porque o Espírito Santo vai trazer existência tudo aquilo que você viu ou ouviu. João 14, 15 e 16, tá bom? Exatamente. E ele fez uma pergunta, posso ser sacerdote? Com certeza que você pode ser um sacerdote. Só que o sacerdote você começa, no mínimo você tem que começar depois de 20 anos em diante, tá? Não pode ser antes. Pela foto de perfil ele parece ter mais de 20 anos de idade, sim, e ele já afirmou ser membro de nossa igreja virtual. Então, exatamente, com certeza pode ser um sacerdote. Eu digo pra você que é um caminho árduo, tá? É duro. Exatamente. É duro que primeiro tem que se jejuar todos os dias. Exatamente. E aí o abençoado perguntou, é possível ir aos céus sem ser consagrado, tipo passar pelas águas? Então vamos lá, consagrado é uma coisa e passar pelas águas é outra. É necessário o batismo, pois o Senhor Jesus afirmou, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, ou seja, deixa bem claro que não adianta só o batismo, porque não adianta, você tem que crer também, mas o batismo é necessário. Então, o batismo é necessário você crer, conforme ele falou bem claro, aquele que crê e for batizado. Aquele que crê, ele dá continuação naquela obra que chegou até ele, ele continua. É isso aí. Aquele que acredita não, ele só é batizado e pronto, fica sentado no banco. Esse é aquele que eu falo que recebeu um talento. Mateus capítulo 25, enterrou. Exatamente. Infelizmente. E aí, quer dizer, por fábulas religiosas, ele acha que ele vai ser salvo simplesmente porque ele dizima em oferta. Não vai ser. Exatamente.
E aqui tá um debate aqui do evangelista com o mormon falando aqui que o abençoado falou: meu irmão, segundo a escatologia vai ser um arrebatamento individual ou salvação. Aí o outro, o mormon, positivo. Aí o mormon: só seremos reis e sacerdotes no reinado de Messias Jesus Cristo. Mas não existe a palavra secreto, que ele tinha falado ali, arrebatamento secreto. E aí justamente ele falou: nós só seremos reis e sacerdotes no reinado de Messias Jesus Cristo. Não, pode falar, pode. Não tem mais reinados. O reinado dele já está. O reinado dele já está. Aqueles que verdadeiramente fazem a obra dele como está escrito, não acrescenta nada e não omite nada, está participando já do reinado dele. Então esses são reis e sacerdotes. Todos esses. Apocalipse capítulo 1. De todas as nações. Pronto. Agora aquele que acrescenta alguma coisa, omite alguma coisa, esse automaticamente ele é, arrancado do livro. Onde está isso? Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Vai ser arrancado. Pronto, acabou. Eliminado. Exatamente. Aqui o abençoado comentou no caso: um sacerdote é escolhido por Deus e não pelos homens. Positivo. É isso aí, Exatamente. E aí o outro abençoado comentou: e ele não desceu nas águas, ele vai pro inferno? Ele quem, basicamente, que eu não sei de quem você estava falando. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar. Bom, olha só. A palavra é bem clara, porque o Senhor Jesus, mais uma vez, ele não vai para a cruz. Se ele fosse para a cruz, você poderia ser aquele ladrão lá que não precisou nem de batismo, não precisou de nada. Exato. Mas a cruz aconteceu uma vez só e não vai acontecer de novo. Então, por esse motivo, ele falou: aquele que crê e for batizado. Então, por aí eu não vou... Aí aqui o abençoado comentou: sacerdote, se a justiça de Deus não falha e tarda, e essa vida aqui é efêmera comparada à vida eterna, então por que você recorre à justiça dos homens quando difamado? Assim, da mesma forma que o apóstolo Paulo também recorreu à justiça dos homens, porque é uma ferramenta da qual o Senhor nos colocou. Aquilo que nós devemos fazer, que deve partir de nós, o Senhor não fará pela gente. Porque aquilo que eu afirmo a vocês, de forma nenhuma se fala mal de autoridade. Não se fala mal de vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, o governador, presidente, prefeito, né, ministros. Não se fala mal dele. Se a sua igreja fala mal, sai de lá que você está numa rascada. Não se fala mal dele. Você, de mandato, eu estou falando de mandato, certo? Tá de mandato é autoridade, então não adianta você falar mal que vai dar ruim. Se você não pode ajudar, tudo bem, mas também não fala mal não, tá? Porque isso vai ter problema espiritual, com certeza. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. E a última pergunta vai dar tempo. Se uma pessoa aceita Jesus no seu último suspiro e não desceu as águas, ele vai para o inferno? Aí eu posso dizer para você, que afirmar para você, ele vai a julgamento. Eu não posso afirmar aqui que ele vai ser salvo. Mas ele vai ter direito a julgamento, esse ainda vai a julgamento. Porque, queira ou não, o nome dele foi escrito no livro da vida. E agora ele vai ser julgado pelas obras. Onde é que está isso? Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15, tá bom? Você vai lá olhar que tá lá, tá assim. Glória ao nosso Senhor Deus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. Entre em contato conosco através do privado para levar uma de nossas igrejas de templo físico para a sua região. E aguardo vocês na próxima live e também no @MillerOfertaGym, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo e meu muitíssimo amém.